E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, mais uma semana, né? Terceira semana, terceiro episódio. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, por conta do tempo que eu vou ter nessa semana, que também vai ser um pouco mais curto. Porém, eu não vou deixar vocês essa semana sem vídeo, porque eu também quero continuar constante com esse projeto. Esse vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre o relacionamento do banco de dados, né? Relação entre as tabelas, relação entre as entidades. E a gente vai aprender, eu não sei, hoje é segunda-feira, né? 12 horas. Eu não sei muito bem como é que eu vou fazer isso, mas eu sei que é possível. E se é possível, a gente vai conseguir. A gente tem aí uma semana para estudar sobre isso. Eu marquei de ir uma chamada com um amigo meu para ele me ensinar a respeito disso. Ele já é bem mais experiente. E a respeito disso, dessa experiência, dessa conversa, eu queria na verdade também te agradecer, porque você tá me dando um feedback positivo. Várias pessoas estão me dando feedback positivo. Cara, isso me incentiva demais a continuar. Pessoas que estão começando agora na área também falam para mim, cara, continua, isso tá me ajudando, isso tá me ensinando. Ver que tem uma pessoa que tá na mesma realidade que eu, que não sabe, e tá tudo bem não saber. Ver que tem uma pessoa que não sabe e tá tentando entender, me ajuda, me incentiva. Então eu fico muito feliz, cara, de estar incentivando você. E é isso aí, isso aqui é um documentário mesmo. Espero que você aprenda algo, e eu espero aprender algo com vocês também. Então se você já é mais experiente, eu também está no mesmo nível e quiser me ensinar algo, o comentário tá aberto aí também. Meu Instagram tá aí também, pode mandar mensagem. Mas enfim, queria separar esse tempinho pra agradecer, porque realmente tá tendo muito feedback positivo. Eu não podia deixar de te agradecer por isso, tá certo? Bom, acho que é isso. O vídeo dessa semana, como eu mencionei, vai ser um pouquinho mais curto, porém o conteúdo vai ser entregue e vai ser bom, beleza? Vamos embora, que a semana tá só começando. E aí galera, bom, tô aqui, tô dando uma estudada já. Na verdade, eu separei aqui algumas coisas pra estudar hoje. Eu não sei como é que vai ser, mas eu separei aqui 3 coisinhas. Essa documentação aqui, posso dizer, sei lá, esse artigo, sei lá, do banco de dados relacionais, conhecendo conceitos, terminologias e ferramentas da Alura. Separei esse vídeo aqui de um canal gringo, esse Web Dev Simplified, não focou, mas enfim. E separei essa documentação aqui do Drizzle pra ler mais a respeito. Também já tô mudando algumas coisas aqui no código, que eu tava vendo a documentação ali e vi que dá pra mudar. Por exemplo, eu vi que aqui no Drizzle, o que acontece? Aqui dentro, que é o nome da tabela, é em Snake Case. Aí no caso, em vez de ser em Camel Case, que é tipo esse primeiro minúsculo e esse maiúsculo, é assim, é tipo, ambos começam no minúsculo com o sinal no meio, né? Esqueci o nome agora. Enfim, não vou tentar lembrar. Mas enfim, e aí eu já troquei, vou trocar o resto que falta ainda. Eu vou trocar o tipo date que tava antes por esse timestamp aqui, do created at e update at. Acho que é isso. Vamos seguindo aí pra ver o que vai sair hoje, o que é que nós vamos aprender hoje. Valeu! Fala rapaz, beleza? Bom, hoje é quarta-feira, o dia que eu falei que a gente vai ter a reunião. Já eu vou ter essa reunião, daqui a uns 40 minutinhos. E eu tô com muita expectativa pra aprender nessa reunião, porque como dá pra ver aí, eu mexi em bastante coisa, sendo que ainda tá muito solto as ideias, então eu preciso conectar mais. E um amigo meu, ele é tech leader, Gabriel, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, ele vai estar me ajudando com isso. A gente vai entrar em call agora e ele vai me ajudar com essas questões. Mas ainda tô decidindo se hoje, na quarta-feira, eu ainda vou codar essa parte, ou se eu já vou me explicar, ou se eu deixo pra amanhã. Mas de qualquer forma, em algum momento eu vou explicar aqui pra vocês o que é que eu entendi, beleza? E por enquanto eu tô aqui editando o vídeo pra vocês. Eu não sei em que ordem isso vai ficar, mas eu vou editando, acho que fica mais produtivo pra mim do que ficar, faz uma vez e depois não faz. Não fez sentido o que eu falei, mas enfim, eu tô editando aqui os vídeos pra vocês, daqui a pouco é a hora da reunião e eu vou atualizando vocês a respeito. Eu percebi agora que eu tava olhando pro lugar errado, mas eu vou atualizando vocês até daqui a pouco. Valeu! Fala galera, beleza? Bom, quinta-feira, chegando pertinho do fim da semana. Ontem tivemos a nossa reunião com o Gabriel. E cara, eu aprendi muita coisa, eu realmente aprendi muita coisa, eu tô muito feliz. Hoje eu acordei ali e falei com meu pai, caramba, tive uma aula muito boa ontem, porque realmente foi muito boa. Eu separei alguns pontos aqui pra falar com vocês a respeito dessa aula, porque eu acredito que fique melhor ele explicando do que eu. Então eu separei aqui 4 pontos, toda vez que eu for falar de algum ponto, vai passar
um dos trechos, né, dele explicando. Evidentemente que eu não vou botar tudo, porque senão vai ficar muito grande, mas de antemão eu falo que, cara, eu consegui entender muito mais do que eu tinha entendido antes, ou pelo menos ontem, né, que foi quando vocês viram o vídeo aí, de eu gravando. Eu tava até um pouco, na verdade, desanimado ontem, porque eu não tava conseguindo conectar as coisas direito, mas ele me ajudou a dar uma clareada muito boa. O primeiro ponto que eu anotei aqui foi o seguinte: nome das tabelas. Cara, ele me ensinou a respeito dos nomes das tabelas, porque eu estava botando um nome muito grande, tipo Event Registration ou algo do gênero. Tava ficando um nome muito grande e não precisava disso, né? Ele vai explicar melhor pra vocês, mas resumidamente não precisava. Vou deixar aí passar o vídeo pra vocês darem uma olhada no que ele falou. O primeiro ponto ali, por exemplo, nos nomes das tabelas que tu definiu, né? Por exemplo, Event Registration, certo? Quando a gente vem falar de banco, por exemplo, se a gente fosse criar uma interface, talvez fizesse sentido esse nome. Se fosse uma classe no JavaScript, no TypeScript faria sentido. Mas no banco as coisas são bem diretas. Então, por exemplo, Event Registration. Eu não preciso dizer que é um registration, que é um registro, porque isso já é um banco de dados, entendeu? Então essa entidade, ela por aí podia se chamar só evento. Tá. Inicialmente. Beleza. Certo? Certo. Bom, como vocês viram aí, não precisava porque, como ele mesmo disse, é a entidade event, então, enfim, de qualquer forma não precisa botar esse registration. O segundo ponto foi o seguinte: como é que iria ser o processo de referência? Eu tava com muita dúvida na cabeça, como é que eu ia referenciar as coisas, sabe? É tanto que eu tinha mandado um print pra ele, eu vou mandar aí uma foto pra... Na verdade, eu vou botar aí pra vocês esse print. Eu tinha mandado esse print pra ele de um esquema que eu tinha feito, porque na minha cabeça eu não tava conseguindo conectar. Eu sabia que tinha que ter a chave primária e a chave estrangeira, mas eu não tava conseguindo conectar qual coisa ia ligar a qual, entende? Mas resumidamente, não tava conseguindo entender isso. E aí ele me ajudou com isso, ele me ensinou como é que era esse processo de referência. Eu vou deixar vocês assistirem aí também pra vocês entenderem. Pois então, mas eu preciso, por exemplo, eu já tô na minha conta. Eu preciso ir lá de novo e preencher meus dados, ou automaticamente isso fica associado à minha conta? Então, é isso que eu fiquei em dúvida. Porque, tipo, se for, por exemplo, na minha cabeça, eu tava pensando, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu fiquei em dúvida se eu ia ter que referenciar, se eu referenciava o ID dessa subscribers list pra o do registration, e aí já automaticamente pegava o nome da registration, o celular, o lock, o estado de pagamento, ou enfim. É isso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Como é que eu ia referenciar isso? Pronto. Aí que tá. Vou trazer uma tabela de usuário aqui, e vou colocar ela bem aqui. User, certo? E vamos supor que no user aqui eu tenho meu ID, é meu PK. Vamos supor que eu tenho meu nome, por enquanto. Que mais? Telefone. Telefone, localização, tipo endereço, né? Vamos trabalhar com isso aqui, por enquanto. Aí a tua questão é, como que tu associaria isso a um evento, né? Por exemplo, se ele fez a inscrição, que seria o subscription. Como é que eu pego, tá ligado? Aqui no meio, tu tem que criar uma nova entidade. Ela pode se chamar de subscriber. Eu vou chamar de event subscriber, por exemplo. E o que essa tabela vai ter que ter? Primeiro, ela tem que ter seu próprio identificador. Ela aqui vai ter a primeira foreign key dela, event ID. Certo. E aqui vai ter uma outra FK, que é o user ID. Essa tabela, automaticamente, ela está associando, dizendo que esse usuário pertence a esse evento. Tá. Isso aqui, por exemplo, tu quer saber, por exemplo, se ele pagou, quanto ele pagou, né? Vou colocar aqui payment status, por exemplo. Então, na prática, o que tu quer fazer, eu imagino que tu precisa dessas 3 entidades aqui. Porque, vamos lá, eu quero saber quantas pessoas compraram, quantas pessoas fazem parte desse evento, certo? Para você saber isso, vai ser... Tu já entende de linguagem SQL um pouco ou não? Entendo um pouco. Eu entendo. Vamos lá. Vamos supor que eu quero saber melhor. Quantos usuários tem quantas pessoas se inscreveram nesse evento? Você quer saber, por exemplo? Tu vai fazer um select from event. Isso é o que, por exemplo, tua ORM vai fazer aí quando executar, sabe? Tu vai fazer, eu quero os dados desses eventos subscriber. Quem são eventos subscriber? Event subscriber é a tabela que está dizendo qual usuário está associado a qual evento, ou seja, qual usuário participa de qual evento, certo? Join. Aí eu vou dar uma tabela de evento on event.id igual event.id where event.id. Por exemplo, o que esse código está fazendo? Através desse código, eu consigo descobrir todas as inscrições do evento 10. Sei lá, o evento 10 é o evento que tu criou. A nível de banco de dados, a gente vê as entidades dessa forma, entendeu? Perfeito. Agora que vocês entenderam como é que iria ser o processo de referência, no caso, o que iria referenciar o que, né? Dá pra ver aí que a gente criou o Event ID e o User ID, né? Que ia ser exatamente esse meio campo de referência, esse intermédio entre a tabela User e a tabela Event. E aí iria ter a tabela Subscribers, que ia ter o Event ID e o User ID. Então a gente entendeu como é que é esse processo de referência. Show. Agora eu fiquei ainda em dúvida como é que eu ia ter acesso às informações. Porque eu mexo com o TypeScript e tipo lá tem as interfaces onde você passa as props e você consegue puxar uma informação de outro objeto por uma dessas interfaces, enfim. Na minha cabeça tava ficando assim ainda, sabe? Eu até comentei isso com ele, porque na minha cabeça eu tava pensando isso. Mas eu ainda tinha dúvida de como é que eu ia ter acesso a essas informações.
E aí foi quando ele me mostrou essa parte do vídeo aí. Como é que eu vou ter acesso ao nome, o telefone e o endereço do user pelo FK User ID? Tipo, eu não tô conseguindo entender Entendi. qual é o formato que vem, como é que vem, entendeu? Essas informações. Entendi. Aí que tá. Vamos lá. Quando, na prática, o que, que o RM vai fazer lá? Ele vai fazer isso bem aqui, vai dar um select. Vamos supor que tu quer saber todo mundo que se inscreveu nesse evento, né? No evento 1. Pronto, ele vai fazer. Qual a informação que tu quer no final? Tu quer os dados do usuário, né? Isso, os dados dos usuários que se inscreveram naquele evento. Pronto. From users. Ó, aqui eu tô dizendo. Quero todos os dados dos usuários da tabela user, certo? Uhum. Porém, eu quero saber que aqueles que estão inscritos naquele evento. Então eu vou dar um join. O que é o join? É justamente, eu vou juntar a tabela que eu estou buscando com outra para fazer algum filtro entre elas duas. Então eu vou dar um filtro aqui na tabela subscribers, onde o user.id é igual a esse subscriber user ID. Ou seja, com isso, vê se tu entendeu. Eu tô indo nessa tabela e tô dizendo que eu vou querer todo mundo que tem nessa tabela baseado nesse campo aqui. Então, se existir esse ID nessa tabela e existir esse mesmo ID nessa tabela, ele vai me retornar. Até aqui, fez sentido? Entendi. Tá, Pronto. beleza. Aí, dito isso, beleza. Eu já sei que dessa tabela aqui, eu vou trazer todo mundo que tem um ID e também existe nessa tabela. Certo. Mas falta dizer que esses IDs têm que ser do evento que tu criou, né? Então seria um where. Aí agora eu vou dizer subscribers.eventID igual a 1. Isso aqui já vai retornar Gabriel. Tá. Entendeu? Assim, por exemplo, lá no teu RM, possivelmente tu vai fazer algo tipo Find. user.find, aí colocar, sei lá, um tipo de ID igual, sei lá, um ID 1, e vai colocar, sei lá, includes, subscribers.include, não sei se é exatamente assim a sintaxe, sei lá, a gente pode olhar aqui como isso funcionaria lá, sobre event. Tá. Então, vamos supor que ele ia fazer algo desse tipo aqui lá. E por trás dos planos, o que ele vai fazer é isso. Aí, obviamente, aquela estrutura que tu já tá acostumado, tipo, user vai ser um objeto, que aí vai estar name, tudo, etc, e-mail. Ah, então, por exemplo, você acessando aí esse Gabriel do ID1, eu consigo ter acesso a todos os outros atributos? Eu consigo acessar tudo que ele tem essa relação. Por exemplo, quem é que relaciona aqui? Tipo, o meu usuário não tem chave estrangeira nenhuma para outra coisa, certo? Uhum. O meu evento também não tem. Mas eu tenho essa entidade, que é a de inscrições, que tem a relação para os dois. Então, automaticamente, eu consigo acessar eles. Massa. Aí, por exemplo, isso aqui é banco de dados. Por isso que eu falei, sempre imagine como coisas separadas. Na prática, sempre, na maioria das vezes, vai ser assim. Sempre quando a gente quiser fazer uma relação N para N, o que são relações N para N? É isso, tipo, um usuário para um evento. No caso do Camisa 10, usuário numa partida. Um usuário pode estar em várias partidas. E numa partida pode ter vários usuários. Entendi. É a mesma ideia, sabe? Como a gente faz isso? A gente isola eles, sempre quando for N para N. São duas entidades separadas, evento e usuário, que não tem nada diretamente que relacionam entre si. Mas existe uma entidade intermediária que vai associar as duas. Tá, beleza. Aí sim a gente chega nessa parte que tu tá acostumado lá e que tu até mostrou lá, de tipo, dentro de evento tinha event info que era um JSON. Na prática não existe esse JSON. Na prática o que existe? Duas tabelas diferentes, com informações diferentes, que você dá um join e você consegue juntar todas essas informações. E lá no final o type ORM vai deixar um código desse jeito pra você. Mas o que ele tá fazendo é isso aqui, entendeu? Tá, beleza. Nessa parte do vídeo, como vocês podem ver, ele me ensinou a respeito das queries, enfim, que é exatamente essa consulta que você faz e o banco de dados ele vai lhe devolver uma informação. E aí tem esses métodos que ele explicou, né, o join, que você consegue juntar as informações das tabelas. Dessa forma, você vai conseguir ter acesso às informações do jeito que eu tava pensando, né? E antes eu tava pensando que era, sei lá, um arquivo JSON que vem bonitinho, mas no final vem esse arquivo JSON. Mas antes de tudo, é exatamente essas queries que internamente são feitas, né, na linguagem ali de SQL. Por último, depois de a gente ter aprendido todas essas etapas, a gente foi pra construção da tabela, né? Então eu falei, não, então beleza, deixa eu construir aqui a tabela da forma correta. E aí, como vocês vão ver, a gente foi lá e construiu a tabela da forma correta. Eu separei, na verdade a gente separou, né, em 3 entidades, Event, User e Subscription, que foi aquele que ele tinha comentado, sendo a entidade que tem a chave estrangeira, a Subscription, que tem a Event ID e User ID, fazendo referências às chaves primárias de Event e User. Bom, fica aí com esse pedaço da gente construindo essa tabela, né, do banco de dados organizada dessa vez.
E bom, eu tô muito feliz. Foi uma semana muito corrida pra mim. Eu tive muita coisa pra fazer. Tô tendo, na verdade, ainda. A semana ainda não acabou. Mas é tanto que no vídeo de ontem dá pra ver a cara de acabado. Mas, cara, entender como é isso, entender essa questão do como referenciar, de como a informação vem, o que é que eu tenho que fazer pra ela vir. Ele me passou também uma dica de eu ficar treinando, fazer esses comandos em SQL mesmo pra entender como é que eu pego essas informações, porque acaba que esse ORM, e até me corrigiu, eu tava falando que o Drizzle era um type ORM, mas não é um type ORM, o Drizzle é só um ORM. O que ele me disse foi que esses ORMs, eles abstraem, né, ao máximo o nível para conseguir facilitar o programador mesmo. Então, eles abstraem a questão da linguagem SQL para facilitar o programador, mas por debaixo dos panos o que está acontecendo é isso. E eu tenho um outro banco de dados ali de um projeto, e eu vou ficar treinando isso, fazendo algumas carries para conseguir pegar determinadas informações, até para facilitar pra gente mais lá na frente. Porém, eu acredito que para o vídeo de hoje seja isso. Mais uma vez eu agradeço a sua presença até o final. Sei que se você tá aqui até o final é porque você tá gostando do conteúdo. Isso me deixa feliz, isso me deixa animado. Eu realmente, cara, tenho me esforçado para isso, me empenhado. Acho que é isso. Pro próximo vídeo a gente vai começar a fazer alguns CRUDs. Se você não sabe o que é um CRUD, no próximo vídeo eu vou explicar, mas essas são algumas notas de API, pelo menos para essas 3 entidades, beleza? Bom, te agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!